Você que tem o sonho de criar um programa de rádio, podcast, fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na Is Rádio e Podcast. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Is Rádio e Podcast. Boa tarde! Sejam todos mais do que bem-vindos ao nosso Além da Saúde Podcast, o último deste mês de maio, e a gente vai fechar esse mês com chave de ouro, o mês das mães, o mês da maternidade, pra gente falar mais sobre esse assunto, porque na verdade o mês das mães são todos os meses, né? Mas como a gente tem a data comemorativa, alusiva, não é, ao Dia das Mães no mês de maio, então a gente decidiu fechar esse mês aqui no nosso Além da Saúde, trazendo esse tema, maternidade e autocuidado. E é claro que eu já quero pedir para você que está aí nos acompanhando, a nossa audiência, já deixa seu like, já compartilha a nossa live, já segue também os nossos canais, tanto o Is Rádio Podcast no Instagram, no YouTube, no Facebook. Estamos ao vivo nas 3 plataformas. E lembrando que se você estiver com alguma instabilidade, você que acompanha pelo Instagram, o problema não é a nossa transmissão, é a plataforma que vem trazendo essas instabilidades. Então, se tiver algum problema, troca aí de plataforma, migra pro YouTube ou pro Facebook, que você vai conseguir acompanhar o nosso Além da Saúde. E lembrando também que posteriormente, tanto no YouTube quanto no Facebook, estes episódios do nosso Além da Saúde ficam gravados e você pode escutar, pode enviar para as pessoas que precisam dessas informações. E assim a gente vai tecendo a nossa rede de apoio, a nossa rede de conhecimento. Como eu sempre digo aqui, conhecimento nunca é demais e é um presente que a gente recebe todos os dias, tá bom? Nosso episódio de número 47, no dia 27 de maio, a nossa querida entrevistada que vai falar com a gente sobre maternidade e autocuidado é a Érica Bigon Cortez, ela que é fisioterapeuta dermatofuncional e também é mamãe da Vitória. Seja bem-vinda, Érica, aqui no nosso Além da Saúde, depois de quase 10, mais de 10 anos, acho que né? 10 anos. 10, porque o Luca tá com 10, meu filho tá com 10 anos. Eu te entrevistei, acho que eu tava grávida. E não lembro, mas eu tava no comecinho do Sundara. Então o Sundara tem 11 anos, foi entre 10 e 11. E o Luca tem 10, então assim, eu te entrevistei e logo engravidei. Deve ser. Né? E você nessa jornada também, longa, uma história de vida maravilhosa que você vai acompanhar junto com a gente. Por isso que é importante a gente conhecer pessoas. Porque eu conheci a Érica, não é? Sabia superficialmente da história dela, vou saber mais a fundo junto com vocês, tá? E aqui nos nossos estúdios estamos também com Dona Graziela Félix, da Dínamos Comunicação. Beijo, obrigada pelo carinho. E foi através da Gra que eu realmente conheci, não é? Essa história, um pouquinho mais dessa história de vida da Érica, que a Gra falou, a gente não pode segurar pra gente, não é? As pessoas precisam saber, não é? Precisam ter um espelhamento, precisam ter um exemplo. Muitas vezes as pessoas estão passando por momentos difíceis, não é? Para conseguir realmente realizar um sonho, e foi isso que aconteceu na vida da Érica. E a gente vai conversar sobre isso e vamos conversar sobre a maternidade, sobre o autocuidado. Muito obrigada a vocês que já estão aqui na audiência junto com a gente, não é? A Júlia Helena, o Thiago Kini, nosso querido, ótima tarde, ótimo programa. Muito obrigada, viu, Thiago? Ele que faz parte do nosso time aqui da Is Rádio Podcast também. Lembrando que eu dou o pontapé inicial na semana, né? A gente começa a programação com o nosso Além da Saúde e depois, durante a semana, temos vários podcasts de diversos nichos, diversos assuntos para vocês também adquirirem mais conhecimento, tá? E eu quero também já agradecer de cara o nosso apoiador, que é a Academia Focus Esportes Clube, que sempre está aqui junto com a gente, não só no Além da Saúde, mas também na programação aqui da Is Rádio Podcast. E lembrando que segunda-feira a gente fala que é o Dia Internacional de você começar uma dieta, de você começar também uma nova atividade física. Então,
Hoje é um dia propício, mas não se apegue a isso. Qualquer dia é dia, não é? Dê o pontapé inicial, dê o primeiro passo para sua melhora de qualidade de vida, para sua saúde. A estética, ela vem como consequência, e uma equipe engajada e extremamente treinada, como é o caso da Academia Focus Sports Clube, eles estão postos para ajudar vocês, tá? Rua Tenente Belisário, número 367, no centro aqui de Limeira. Siga o Instagram da Academia Focus, que é @Focus Sports Clube. Mesmo você não sendo aluno da academia, eles têm uma presença ativa no Instagram, fazendo conteúdos super interessantes para que você possa também, aos pouquinhos, fazer os ajustes e as melhoras no seu dia, na sua qualidade de vida. E para você conhecer as modalidades, porque lá na Focus Sports Clube, você pode levar o seu bebê a partir dos 6 meses de vida para fazer a natação com a metodologia Gustavo Borges, que as crianças aprendem brincando de forma lúdica. Tem a natação adulto, tem a natação também, não é, para melhor idade, e tem ainda hidroginástica com uma turma extremamente animada. Tem a sala de bike indoor, que é toda climatizada, luz negra, telão, música. Os equipamentos são novíssimos, bikes de última geração. E além disso, você tem também várias outras modalidades de ginástica, tem o espaço pilates, tem a musculação, com profissionais que estão sempre se atualizando e vão fazer um treinamento individualizado, dependendo da sua necessidade. Então, venha fazer parte da Academia Focus Sports Clube, você também venha conhecer os diferenciais que eles oferecem para você, tá bom? Dona Érica Bigon Cortez, fisioterapeuta dermatofuncional, mamãe da Vitória, empresária, não é? Que ela está à frente do Sundara Garden Spa, aqui na nossa cidade de Limeira, que recentemente está em novo endereço, né, Estamos Érica? em novo endereço, um lugar muito maior, mais bonito. A gente trouxe essa coisa do jardim, do garden. A gente queria uma coisa mais com cara de spa mesmo. Para entrar e realmente sentir que está em outro lugar. Fazer essa transição, não é? Da porta para fora, da do- loucura do dia a dia. Exatamente. Entrou dentro do Sundara, vai sentir aquela calmaria, aquele aconchego. Exatamente. É isso que a gente espera. Então, a gente fala que a gente trabalha muito com experiências. É o cheiro, é o toque, é o ambiente, é o som. Então, a pessoa entra ali, ela já tá em outro universo. E pegando isso para a maternidade é muito importante, porque nos primeiros anos da maternidade, digamos que no primeiro ano de maternidade, principalmente, é um momento de virada de chave para a mãe, né, Érica? Com certeza. Então, A gente recebe muitas grávidas e muitas mães, muitas puérperas, porque é um período de muita adaptação, né? Sim. O primeiro ano eu falo que a festa de um ano nunca é para criança, é para sobrevivência da mãe, né? A gente É um tá ali marco de sobrevivência, comemorando uma sobrevivência. Então é muito isso. A gente tem muitas mães que pegam essa 1 horinha, 2 horinhas no dia para desligar a chavinha e ficar ali longe de criança, longe de chorinho, sem pensar em fralda. Eu acho que isso é muito importante. De fora, às vezes a gente vivendo aquele turbilhão parece supérfluo, mas não é. muito pelo contrário. Agora, tem muita mãe que não se permite vivenciar isso. Porque se cobra demais e acha que deixando o bebê por essa 1 ou 2 horinhas, ela vai estar abandonando, não é? Ela vai estar voltando, não é, a atenção para ela, quando na verdade a atenção tem que ser 100% voltada pro bebê, porque é uma crença que a gente tem na sociedade, né? E uma mãe bem cuidada, ela cuida muito melhor. Com certeza. Uma mãe calma, ela vai ter mais paciência com esse bebê. Mas é bem isso, é por conta da sociedade, né? Nossa, mas você fez um filho, agora você vai largar aí e vai lá fazer uma massagem? Não é largar. A mãe, ela sempre vai deixar com uma rede de apoio de confiança, né? Então, eu acredito que essa mãe não tá largando ninguém. E ela precisa desse cuidado, porque uma hora a gente pifa, às vezes as noites são muito difíceis, dorme-se muito pouco, come-se às vezes em horários que não deveriam ou que tem ali. Comida fria. Do jeito que Do for. jeito que dá, Do né? jeito que dá, do jeito... Então, assim, mas é assim pra todo mundo? Não, tem algumas mulheres, às vezes, que tiram de letra. Mas precisa desse tempinho de cuidado, né? Agora, falando desse tempinho de cuidado,
antes da gente entrar, né, nos detalhes desses cuidados que a Érica oferece lá no Sundara e que a gente pode começar a pensar de uma outra forma, que não de forma supérflua. Porque muita gente, quando a gente fala de massagem, já fala, ai, mas é besteira. Então, a gente vai falar sobre isso. Mas eu queria que ela desse o relato dela pra gente, porque hoje, não é? Temos a Érica, mamãe da Vitória. Hoje temos a Érica mamãe. Que está com 4 anos de idade. 4 anos. Coloca a foto da Érica com a Vitória pra gente poder dividir com a nossa audiência, Ramon, por favor. Olha isso! Se não dá vontade de apertar as duas. Que são as fotos, elas eternizam os momentos, né, especiais. Então, aqui ela já tá com 4 anos, é foto recente, né? Essa foto foi pra campanha de Dia das Mães. Ai, que delícia! E ver, não é, a Érica com a Vitória nessa foto, parece que foi tudo tranquilo. É que, mas assim, nem sempre foi, né? É muito comum as pessoas me perguntarem: ah, mas você só tem ela? Aí eu paro, eu calculo. Às vezes eu digo até que sim, porque o dizer que não, eu normalmente tenho que contar a história toda, né? E nem sempre você tem tempo hábil pra contar essa história toda. Hoje ela vai conseguir contar. Hoje eu vou... E nem sempre as pessoas estão preparadas pra ouvir, né? Às vezes se emocionam. Pra receber a informação, exatamente. né? Então eu prefiro, assim, se alguém me encontrar, você só tem ela? Sim, mas não. Né? Na verdade, eu tenho uma galerinha aí comigo que caminhou. Não foi fácil. Eu sofri 3 abortos antes da Vitória chegar ao mundo, né? Foi um aborto em cada ano. Foram todos abortos retidos. O que isso significa? Eu não tive sangramento, não tive nada. Eu descobri apenas na hora de fazer ultrassom. O que a gente não sabe o que é pior. Eu me colocando no lugar da Érica, a gente vivenciando tudo isso, porque passa um turbilhão na cabeça da gente, né? E assim, eu, por mais que tenha sido tudo muito difícil, eu sempre dou graças a Deus, porque tudo foi muito no começo, né? Assim, eu sempre descobri antes das 12 semanas, né? 9, 10, 11. Mas tem mulheres, às vezes, que chegam a passar pelo que eu passei com 30 semanas de gestação. Então, aí é muito mais pesado, né? Então, eu falo que depois que eu passei por tudo, eu ainda agradeço. Eu falo, ainda bem que foi do tamanho que eu aguentava, né? Que poderia não ser. Só que não foi uma vez, foram 3. Foram 3. E aí é muito difícil. E a sociedade não fala muito disso, né? Não fala desse filho que não nasceu. Não fala... Porque a mãe, parece que ela só se torna mãe depois que esse filho nasce. Mas não, né? A mulher, ela já é mãe desde que esse filho tá no ventre, né? Ela desejou, ela quis, esse filho tá aqui. Então, esse filho existiu. Mas a sociedade não tá preparada. A sociedade fala para você calar essa dor, né? Então, fica aí, logo você vai ter, você é nova. Lidar com essas coisas, pra mim, foi muito difícil. Porque isso que você falou, você é nova, logo você vai engravidar de novo, você vai ter outro. E isso vem já da rede de saúde que te amparou naquele momento. Sim. E às vezes são palavras que machucam naquele momento. Sim. Eu passei por algumas situações não agradáveis. Dentro de um hospital particular, né? Eu tenho um plano de saúde, então tudo isso aconteceu dentro de uma rede particular. Foi muito difícil, né? Ouvir algumas coisas, mas eu tive a oportunidade de falar que eu não gostei do jeito que eu fui tratada, eu não gostei de ter ficado dentro de uma maternidade. E aí eu consegui, né? Consegui superar, mas eu fico imaginando como é que é isso dentro de uma rede pública. Não sei, não posso falar porque não sei. Mas eu, dentro de uma rede particular, eu tive sim bastante dificuldade desse apoio emocional. Parece que esse apoio emocional aconteceu só da 3ª vez. Só aí... Quando viram que era recorrente. Que é um protocolo que se investiga a partir do 3º aborto. Ou seja, não foi um atendimento humanizado, que muitos pregam por aí. Você não sentiu um acolhimento no momento que você precisava. Eu tive muito apoio da minha obstetra, mas assim, no meio do hospital, ali na emergência, não. Né? Tem muita grávida chegando, muita coisa acontecendo. E tipo, é normal, espera aí, o bebê da outra tá nascendo. Espera aí, você escuta o bebezinho nascendo, você fala, o meu tá morto aqui dentro. Isso é muito difícil,
É isso que mina o psicológico. Hoje, obviamente, eu tenho contato com algumas pessoas que passam por aborto. E aí eu sempre falo assim, poxa vida, eu sei como essa pessoa está se sentindo, né? Queria, às vezes, poder dar um abraço, queria, às vezes, poder falar uma palavra. Porque não tem nada que... vai te consolar naquele momento, né? É um luto e esse luto precisa ser visto e vivido. Visto. Eu acho que assim, por mais que esteja no meio do caos do dia a dia de um hospital, não é? Essa mãezinha que já sabe o que está acontecendo, como no caso da Érica, que ela passou por 3 vezes, né? 3 anos consecutivos pelo aborto. Então, chamar numa sala e falar assim, mãe, espera um pouquinho, eu sei tudo que você está passando, mas você vai ser atendida, mas infelizmente a gente tem outras emergências que a gente tem que ir por cronograma, porque a gente sabe que tem que passar, tem coisas que vão... Eu vou te tirar daqui, isso, né? A gente já está sabendo o que aconteceu, eu vou pedir para você esperar na recepção, eu vou pedir para você esperar naquela outra sala, você porque ser aqui acolhida é uma maternidade. Nesse momento, né? Não simplesmente se sentir mais uma. Eu tive o episódio do meu primeiro aborto, eu tive que fazer a curetagem e o anestesista entrou perguntando como ia chamar, né? E como vai chamar? Eu já anestesiada, amarrada, né? Que naquela posição horrorosa que a gente fica. E aí, como vai chamar? Pois não? Como seu bebê vai chamar? Ele achou que ele estava entrando para fazer um parto. Ou seja, ele não foi instruído. Exatamente. Então, assim, eu falo, gente, mas... A hora que a enfermeira informou ele me pediu desculpa, mas o dito já havia sido dito. A palavra não volta, né? E ali eu tava arrasada. Não, gera um trauma. Eu tava muito arrasada. Então, assim, lidar com isso foi muito difícil, né? Esse tipo de coisa que a vida continua, só que é difícil. A vida continua, mas ela tem uma pausa naquele luto que precisa ser respeitado. E assim, eu sempre fui autônoma, né? Eu tenho minha empresa, eu parei, eu me respeitei. Eu não sei como é que isso funciona uma pessoa CLT, né? Se ela tem direito, provavelmente ela deve ter, mas será que ela tá com o psicológico preparado para voltar? O retorno das atividades. Quanto tempo será que é isso? Eu já vi casos de mulheres que o patrão falou, poxa vida, que saco, já foi me engravidar, agora vai me perder e aí? Vai ficar nessa enrolação até quando? Enrolação? Então, assim... Como se a mulher quisesse passar por isso, né? Eu emergi nesse mundo. E aí a gente vai sabendo de histórias, eu falo assim, cara, história é difícil, mas tem gente que, pelo amor de Deus, né, a sociedade podia melhorar, né? E eu muitas vezes levei o que eu fiz de errado. Você subiu escada, você desceu escada, você trabalhou, você é estressada. A culpa vem só em cima da mulher. E às vezes não é culpa minha, não é culpa daquela mãe, não é... É uma condição médica, é uma condição genética, qualquer coisa, mas tirar essa culpa da mãe, né? A mãe já tem culpa. A gente nasce um filho, nasce uma culpa. Exatamente. Né? A gente já é muito culpada, né? E depois que você perde um filho, você se sente mais culpada ainda. É tão triste, é tão pesado. E voltando naquilo que você falou, que você teve todo o episódio que você passou num hospital particular e que você não sabe como que pode ter, como pode ocorrer dentro de um hospital da rede pública de saúde, não é? Do SUS, do Sistema Único de Saúde. Mas, se você me permite, eu vou fazer um parênteses. Eu acho que isso independe da instituição, se ela é particular ou se ela é do SUS. Porque a instituição, ela tá ali. Mas quem faz essas coisas acontecerem é o material humano. Então, eu acho que, independente se é hospital particular ou se é hospital público, o que vai diferenciar é o atendimento humano. É como os profissionais tratam os pacientes que procuram esse atendimento, que procuram esse serviço. É que não deveria ser assim, mas a gente parte do princípio que no hospital particular se dá muito mais atenção. Exato. Se olha de uma outra sempre é maneira. assim. Nem sempre é assim, por isso que disse não sei, mas concordo plenamente. Não importa a cidade, o hospital, a equipe, ela tem que estar preparada. Tem que estar preparada para amparar e para instruir. Porque na primeira vez que isso aconteceu com você, eu tenho certeza que você se viu sem chão. Completamente. E da segunda, eu já sabia tudo o que ia acontecer. Todo o protocolo. Mas o chão sai do mesmo jeito. Claro, o emocional. com certeza. E aí, o emocional, ele vai ficando cada vez mais destruído. Não, porque assim, já nasceu a culpa na primeira vez que você abortou.
Aí na segunda você fala assim, o que eu fiz de errado? Não foi? Não é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Por que eu fiz de errado? Por que de novo? Porque eu? Porque comigo? É karma? Eu não sei, eu pensei em tanta coisa. Mas hoje eu sei que não era nada disso, né? Uma condição médica, eu tenho uma mutação de trombofilia que foi investigada depois do meu 3º aborto. Então, e por que não investigar já depois do primeiro? Para não precisar passar pelo segundo e pelo terceiro? Essa antecipação, né? É esses tipos de protocolo que a gente não entende. Não consegue entender. Né? Exato. Não foi a obstetra que decidiu isso, é um protocolo, é assim que é. Mas por que é assim que é? Né? É tão triste. A gente sabe que na primeira gestação, a primeira vez que a mulher engravida, a chance de abortar, ela é realmente muito alta. Sim. Talvez seja por isso que eles não façam Sim. tantos exames. Mas, no meio de tudo isso, tem as mulheres que vão ter problemas genéticos, como é o seu caso. Exatamente. Não é? E não nunca foi porque eu subi e desci escada, porque eu trabalhava, nunca foi por isso, né? Era apenas uma medicação que eu deveria tomar desde o início até o final da gestação. E isso não impediria de eu ter um aborto, mas ali era a causa principal. Né? Então, depois com o uso da medicação, fazendo tudo direitinho, obviamente eu trabalhava muito menos, eu falei que eu virei um mini budinha, só ficava sentadinha assim, barrigudona, porque eu não queria fazer nada, eu não queria perder. Eu já tinha perdido muito, né? Então, assim, pra mim a crença que embutiram em você, né? E pra mim era muito valioso, né? Eu acredito que seja para todas as mães. Mas para mim, que já tinha tido aquelas perdas, até a minha obstetra fala, é um feto valioso. Aí eu falei, mas é um termo que eles usam. Eu falei, realmente, o meu feto é muito valioso, né? A minha bebê é demais de valiosa. E fazendo tudo direitinho, Vitória chegou. Né? Então, poderia, mesmo com as medicações, ter sofrido um aborto? Tanto poderia como aconteceu. Né? Eu tentei um segundo filho, uma 5ª gestação, depois da Vitória, e eu tive, mesmo tomando todas as medicações, eu tive um aborto, de uma maneira diferente das outras. Então, assim, a medicação não significa que ela é completamente determinante, porque a gente tem um Deus que diz que sim, que não, a gente tem outras condições. Sim. Mas se eu tivesse, sei lá, na segunda vez tido acesso à medicação, será que eu teria uma história diferente, tão mais pesada? Né? Não tem como a gente voltar à fita. Não. E, na verdade, a sua história foi escrita para te dar mais força. Sim. Para você poder levantar essa bandeira hoje aqui, tá aqui servindo como exemplo para outras mulheres que estão nos acompanhando, para outras futuras mamães, para outras mulheres que estão na tentativa e que por algum motivo ainda não conseguiram engravidar, porque você passou por toda essa ansiedade também. E quando conseguiu engravidar, passando por tudo isso. O primeiro momento do primeiro aborto foi em que ano? 2018. Aí começou 18, 19 e 20. Não. Mentira, 2016, 17, 18. 2019 eu engravidei da Vitória. Da Vitória. E ela nasce em 2020. Nasceu no meio da pandemia? Não, ela nasceu em fevereiro. A pandemia estourou em março. Em março, ela nasceu um mês antes. Um mês antes. Eu pude ter ela tranquila, calma, achando que o mundo tava tudo lindo. bem. E eu lembro ainda que eu tava esperando a minha obstetra pra ir pra sala de parto. E passando uma matéria na televisão, ela falou assim, nossa, eu tô muito preocupada, meu filho tá nos Estados Unidos. Falei, mas isso não chega no Brasil, você tá louca, fica calma. Muita gente falava isso, que não ia chegar aqui mesmo. E eu tava ali super tranquila, mas... Aí eu que tava desesperada que não ia ter uma licença maternidade, porque eu falei, o negócio não para, trabalhando no celular, tive 1 ano de licença maternidade. Ou seja, pôde curtir muito mais. Pude. As duras custas, né? Mas graças a Deus eu tinha... Nossa, eu sofria, porque eu falava, ai gente, como é que eu vou fazer? No fim, fiz tudo muito eu, introdução alimentar, passei por... O primeiro passinho, a primeira palavra, eu tava lá. E tá tudo certo. Graças a Deus. Agora, o que você pode dizer para essas mãezinhas que estão nos acompanhando e que
também já passaram por algum aborto, também estão nessa tentativa, ou tiveram alguma notícia difícil, Eu acho que vem do médico. Eu acho que a primeira coisa é olhar para essa gestação, olhar para esse bebê, sentir esse luto, não tentar aterrar essa dor e seguir a vida. É tipo, eu sou mãe, eu tenho um filho que viveu aqui dentro. Acolher essa dor. Eu acho que a primeira coisa é acolher a dor, a segunda é buscar informação. São N motivos que isso acontece, né? Então, foi um acaso, existe uma patologia, existe uma condição genética, e tentar ao máximo buscar informação. E buscar os seus direitos, mesmo que seja particular ou não da condição pública, de fazer os seus exames a partir do primeiro episódio de aborto, buscar saber o porquê que isso está acontecendo, porque, na verdade, a Érica estava bem amparada com a obstetra, mas não foi fazer esse exame, foi feito só no terceiro aborto. E eu já tinha procurado antes, né? Conversa com um, conversa com outro, eu conheço muitas pessoas. Eu já tinha tentado ao máximo buscar a resposta. Mas, realmente, só um especialista me deu o exame correto para eu fazer, né? Então, às vezes, no desespero, eu fiz muita coisa particular, né? Mas, mesmo assim, eu não achava um motivo. Então, assim, às vezes a gente quer buscar sozinho. Não, busque um bom profissional, né? Tente ver quem pode te ajudar, né? Converse com o médico. Olha, mas como que eu faço o exame? Quem eu procuro? Mesmo que você queira fazer isso de uma maneira particular, né? É buscar. E Deus está acima, né? Deus, ele, na minha crença, ele que determina, né? O que vai ser ou não vai ser da sua vida, de uma certa maneira, já tá escrito. Então, assim, ter muita fé. E se não acontecer, não se culpar, não achar que você não é amada por Deus, porque eu pensei muitas vezes, não achar que não é para você. Existem formas lindas de ser mãe, né? Então, olhar para essas outras formas. Eu cogitava a adoção na minha vida. Até a Vitória, a gestação da Vitória foi uma última tentativa. Se ela não tivesse vindo, eu iria partir para a adoção. Então, assim, olhar, né, para esse meio. E eu entendo as mulheres que querem muito gerar, porque era um desejo meu. Eu queria muito gerar, eu queria ter aquela sensação do bebê dentro da barriga, mexendo. Tive todas as sensações. A única sensação que eu planejava era meu parto ser normal, natural, mas que não foi por uma escolha da Vitória. E tudo bem, né? E a maternidade, ela só vai, desde a hora que a gente fala eu quero, ela só vai mostrando que a gente não tem controle. Né? Que a gente não controla absolutamente nada. E a partir do momento que você tem um bebezinho dentro de você, que você começa a pensar como a vida é realmente um milagre. Porque... E aí depois muda a chave, você também é mãe. Aí seu coração tá um pouco depositado, né? Um pouco não. Bate fora do seu peito, né? Tá mais ali do que às vezes aqui. Exatamente. E é interessante a gente ver como a maternidade faz com que a gente mude as nossas prioridades. Mude... Não é a palavra, reorganize. A gente reorganiza as nossas prioridades a partir do momento que nasce o filho. Seja 1, 2, 3, enfim. Não é? Essa doação do amor da mãe, eu acho que é inigualável, né? E outra coisa que eu queria falar, que é muito importante, a partir do segundo aborto que eu tive ajuda psicológica. Eu tive que fazer terapia. Eu fui procurar uma psicóloga, porque para eu lidar sozinha estava muito difícil. Eu já estava num momento que eu estava no meu limite das minhas emoções. Então, eu buscar a terapia naquele momento, para mim, foi fundamental. Né? E comecei lá e nunca mais parei e fui tendo suporte. Então, muita gente, como é que você é muito forte? Eu também tinha uma ajuda, né? Eu não era, nunca fui, não sou, mas assim, eu tinha uma ajuda, né? Que podia me amparar, uma ajuda profissional, que sabia o que falar, como falar. Porque muitas vezes as pessoas vão querer te ajudar e vão falar coisas que não vai cair muito bem. Não cabem naquele momento. Mas Exato. Eu até entendo que a pessoa quer muito ajudar. Mas ela vezes... não é a profissional. Exatamente. Ela não vai ter aquele ajuste fino que a profissional vai ter para poder deixar você tranquila na hora de você falar realmente aquilo que você está sentindo abertamente, sem julgamento.
Porque, infelizmente, a gente vive numa sociedade que ainda julga demais, né? E eu tive muito medo. Eu tive muito medo da segunda gestação. Eu tive muito medo da terceira gestação. Eu tive muito medo da gestação da Vitória. Ou seja, esse medo também já Ele me acompanhou. Então, mas te ceifou de, às vezes, curtir alguma coisa. Nossa, e né? No meio do caminho. Um dos motivos que eu queria uma outra gestação após a Vitória era para ter a experiência de uma gestação mais tranquila. Porque sem as neuroses, né? Foi. Então, assim, às vezes a pessoa tá grávida e tá falando, nossa, mas do jeito que ela tá falando, eu tô aqui, nunca tive aborto, meu bebê tá bem, eu tô surtada, eu choro. É normal. É super normal. E eu tive muito medo. Eu tinha medo de ir no banheiro e ter um sangramento. Eu tinha medo de fazer ultrassom. Eu tinha medo de tudo. Então, assim, para eu conseguir passar por todo o processo da gestação, eu precisei de ajuda. Eu precisei de gente para segurar na minha mão e falar assim, não, tá tudo bem. Né? Nem que a pessoa olhe, tá tudo bem, vai ficar bem. Não tem nada de errado. Respira, se acalma. E durante todo esse processo dos episódios de aborto até a gestação da Vitória, você sempre foi amparada pela mesma obstetra? Ou você acabou trocando? Eu tive um momento de troca, mas eu voltei com a minha obstetra antiga, porque aí também entendi que não é o profissional ali que deixou de ver alguma coisa. E eu sempre gostei muito do jeito que ela me tratou. E aí, depois da Vitória, eu fiz questão que ela fizesse o parto, porque eu falei, me acompanhou até agora. Tem que ser ela para estar no parto nesse momento comigo. Confio ainda até hoje. Mas também acho que é muito normal ser desconfiado. Você falar, não, eu vou trocar, porque se eu trocar de médico vai resolver. Ou pedir uma segunda opinião, porque não é direito nosso, viu, gente? Mas pedir uma segunda opinião, viu? Eu pedi várias, se pedir segunda, pedir terceira. E por aí vai, até você se sentir calma, até sentir seu coração tranquilo. Exatamente. Né? Principalmente num momento tão sensível, porque a partir do momento que a mulher ela engravida, os hormônios já fazem um boom, né? E a gente já fica com a sensibilidade à flor da pele. Então, passando por tudo isso, não é que você... Hoje a Érica fala com tranquilidade sobre hoje isso. Porque muito você bem trabalhado. Você passou por um processo terapêutico. Exatamente. Né? Hoje Com é tudo psicólogo. muito trabalhado. Exato. E muito resolvido. Isso. E como muita gente fala assim, querendo ou não, Vitória tá aqui, né? Então, assim, tem um final feliz. Né? Eu até entendo que muitas pessoas às vezes não têm o mesmo final feliz, né? Mas a pessoa ela precisa trabalhar isso dentro dela, né? Porque às vezes havia um desejo muito grande, e por algum motivo ela não conseguiu ter esse filho. Ela precisa trabalhar isso dentro dela. Coloca a foto da Vitória com a Érica de novo pra mim. E hoje, você olhando pra Vitória, que já está com 4 anos. Voa. Né? Voa, gente. É clichê, mas é assim que funciona. Você piscou, passou, né? As noites são longas, mas os anos passam voando. Voando. E esse primeiro ano, que a gente fala que são os primeiros dias pra você realmente ter essa adaptação com o bebê, você conhecer aquele novo ser que vai aí fazer parte da sua família, que muda 360 graus a sua vida, muda, não é, as suas prioridades, faz você se reorganizar de várias formas, faz você se conhecer de formas que e se ver de formas que você não se via antes, né? Olhando para a carinha da Vitória, quando ela nasceu, ela foi para os seus braços, o medo passou. O medo da gestação, né? Olha aí, viu? Que outros acompanham a gente até hoje, a né? partir daquele momento eu falei, meu Deus, nasceu. E agora? Agora é comigo. Toma que a bebê é sua, leva pra casa. Né? Enquanto eu tava no hospital, eu acho que eu tava tranquila. A hora que eu cheguei em casa, fechamos a porta, olhei pro meu marido e falei... Agora é pra valer. Ferrou! Agora é pra valer! Né? Brincar de casinha de verdade. E aí, Vitória é um bebê arco-íris, né? Todo bebê que nasce depois de um aborto é chamado bebê arco-íris. E eu costumo dizer que os bebês arco-íris, eles vêm pra completar, assim. Vem com uma energia diferente, vem com um trabalhinho diferente. Então, eu falo que ela vale por todos.
Então ela vem aí com muita energia, não deixou a mãe e o pai dormir por 2 anos, extremamente saudável, sapeca, mas ela é uma intensidade. Eu falo, gente, acho que eu tinha tanta sede que ela vivesse, que ela viesse, que ela veio. Ela é pura vida. Ela é a última a dormir, ela é a primeira a acordar. Então, ela vem com essa vontade de viver. Onde nós vamos, o que nós vamos fazer. Mamãe, hoje é domingo? E hoje, onde nós vamos? Nós vamos ficar em casa, meu amor. Não, mamãe, hoje é dia de passear. Então, ela tem essa vontade de viver. Eu falo, gente, eu queria muito isso. De conhecer, e aí Deus né? De explorar. Exatamente. Né? Ou seja, como a sua crença fala e a minha crença também, quando você pede muito e Deus atende, presta atenção nas palavras que você usa pra pedir. Porque pensa no que você pede. Quando vem, né? Vem em dobro, muitas vezes, daquilo que você pede. Mas é muito satisfatório, né? É, demais. Participar do desenvolvimento deles é uma coisa ímpar. E é engraçado que pra mim, bebê era de novela, né? Mamou, trocou a fralda, dormiu. Pra mim. Sério? Ai, na minha cabeça, gente, eu acho... você vai acordar de madrugada, você vai dar de mamar, coisa Como mais assim? simples. Acordo, dou de mamar, coloco Plena. no berço. Plena. Viu? Igual novela, maquiada, sempre Exatamente. bela, maravilhosa, tá? E vai lá. Um chorinho, dá de mamazinho, põe no bercinho. Você tá falando sério Juro isso? por Deus. Gente, eu não acredito! E aí eu falo pra pessoa, eu falo, gente, porque eu acho que eu era tão focada na gestação que eu não pensei no O que depois. pegava pra você, o medo maior eram os 9 meses, era a gestação mesmo. Primeiro as 12 semanas. Passei das 12 semanas, eu falei, ufa, com ressalvas. Porque eu continuava preocupada. Mas também, Não depois era- de 3 abortos, eu tinha uma razão. totalmente compreensível, né? Quando ela nasceu, foi meio assim, eu falei, tá, e agora? Agora eu amamento, tá? Eu não tive problema pra amamentar nenhum, eu falo que todos os problemas Deus me deu na gestação. Então ela foi pro peito, eu não tive rachadura, não tive dor, não tive nada. Ai, que inveja. Delicioso. Eu tive tudo, mas o Luca mamou também até os 3 anos e 4 meses. E aí mamava, falava, agora põe no berço. Dorme, né? É assim que funciona. Só que ela não dormia. Só que não, a Vitória não dormia. A Vitória, às vezes, acordava de hora em hora. A Vitória não teve muita cólica, mas ela ficava ligada. Eu falei, mas bebê não mama e dorme? Não é assim que funciona? Então, assim, essa fase de adaptação, pra mim, foi muito difícil. Mas também passou. Não, passei. A gente tá no olho do furacão, acha que não passa nunca. E hoje eu olho pra casais, assim, que às vezes, não dorme. Eu falo, a minha foi dormir uma noite inteira, ela tinha 2 anos. Foi a primeira vez que eu varei a noite dormindo. Falei, meu Deus, o dia clareou, né? Então, mas passa, nossa, 2 anos, uma eternidade. Passa. E você não tem saudade daqueles momentos únicos de você com ela de madrugada nas mamadas? Não, eu morro de Olha saudade lá, de eu amamentar. morro de Eu saudade. vejo alguém amamentando, eu fico parecendo aquelas senhorinhas, né? Mas aí que eu fico meio de longe, eu falo, ai, que saudade. Ai, que lindo. E é lindo, É né? lindo. É lindo, gente. É um Às vezes a ato mãe de tá puro lá amor. morrendo de dor, né? E a gente tá, ai, que lindo. É lindo. Porque nem tudo é igual novela. Nem tudo é igual... Sabe aquelas campanhas de amamentação? A mãe feliz? Nem sempre no começo é assim também. Com a Érica foi, que ela falou, todos os problemas ficaram na gestação. Na amamentação eu não tive. E tem gente que é o contrário. Foi como o meu exemplo. A gestação foi tudo tranquila, mas na hora de amamentar, meu Deus... Passei por poucas e boas. Tive mastite. Tive tudo que você imaginar. Mas a gente venceu. Por quê? Bons profissionais. Exatamente. Quando a gente consegue ter esse apoio dos profissionais para te direcionar, porque você se sente perdida em vários momentos. Mas eu digo assim, e óbvio que isso não determina, mas em relação à amamentação, eu tinha uma enfermeira obstetra, ela me deu suporte sobre a amamentação, ela me ensinou, e a Vitória teve uma pegada certinha, deu certo com o meu peito, e isso foi super bem. Mas eu me muni ali também, né? Eu foquei na gestação, mas obviamente eu tinha uma enfermeira que era doula também. Então ela já me ajudou nesses primeiros cuidados. É isso que eu falo, você buscar especialistas. Exatamente. Né? E aí eu nunca sofria muito assim. A Vitória teve uma cólica. Eu ligava lá, falava, Rafa, vem fazer acupuntura na Vitória em casa. Procurava acupuntura, falo com a pediatra, né? A Vitória fez microfisioterapia, osteopatia, ela fez tudo que ela pôde.
Tanto é que tem gente, pode fazer microfisioterapia em bebê? Eu falo, olha, não só pode, como a Vitória fez, acho que com 7 dias, 10 dias de vida, ela fez microfisioterapia, fez osteopatia. Porque também eu tinha muita preocupação com esse lance do medo. Eu falo, nossa, eu tive muito medo dessa gestação. E a gente passa E o bebê isso. sente, claro. E eu ficava um pouco preocupada. E a Vitória completamente... Ah, mas você conversava com a barriga, né? Muito. Eu vivia falando sozinha com a barriga. Muito, gente. Eu só esqueci de pedir pra ela dormir. Quando você nascer, pode dormir à noite. Fica uma dica, peçam pra dormir. Sabe que eu nunca parei pra pensar nisso. Eu também não pedi isso pro Luca. Eu não pedi. Eu só falava falava pra em ela... relação às emoções, porque isso, medo. Esse medo é da mamãe, não é seu. Não precisa sentir. Você tá sentindo, mas não é seu. Não é por você. Porque assim, é engraçado que já tem estudos comprovando que os bebês nascem sentindo culpa também. De tudo que a gente passa durante a gestação. De como a gente é tratada, das experiências que a gente tem. Porque a gente não vai deixar de viver. Não vai deixar de trabalhar. Não vai deixar de ser frustrado, né? De ter nãos durante a gestação. Então, as coisas, dias bons e dias não tão bons, e a gente tem que saber, não é? Se movimentar nesse turbilhão de sentimentos. Exatamente. A gente vive num mundo moderno. A vida não pega leve porque você tá gestante. Não. Os problemas acontecem do mesmo jeito. Então, assim, não gestante, às vezes a gente tem um pouquinho mais de habilidade emocional para lidar. Gestante, você tá tudo tão à flor da pele que você sente aquilo, às vezes, numa intensidade que você fala assim, mas não era pra eu estar sentindo tudo isso. Mas tá, porque tem muito hormônio. Aí, nessa questão do muito hormônio, lá no início do nosso Além da Saúde, conversando com a Érica, que é fisioterapeuta dermatofuncional, é mãe da Vitória, é empresária lá do Sundara Garden Spa, que já tem 10 anos, não é? 11 anos. 10 meu filho, 11. Já tem 11 anos aqui em Limeira. Nessa questão da gestação e pós... não é? Nascimento, vocês fazem o acolhimento dessas mães lá com os tratamentos também. Sim, a gente levanta muito uma bandeira do autocuidado, né? E a gente consegue acolher essa mãe, essa mulher, porque a gente tem uma equipe, né? Então, a gente tem psicóloga, até através das massagens relaxantes. A gente fala muito para essa mãe voltar a se cuidar devagarzinho. Né? Vai voltar. Ai, nossa, porque nasceu. Não consigo. Até hoje, eu não me cuido como eu me cuidava antes, né? Mas eu tento. Eu procuro fazer um tratamento aqui, outro ali. Hoje eu consigo sair da rotina, ficar um pouco mais tarde para as meninas fazerem alguma coisa comigo, em mim. E a gente vai falando isso para as mães, né? Às vezes tem o lance da gestação com muita estria, às vezes estria no seio, mancha, melasma na gestação. E essas mulheres vêm. E às vezes a gente parte por 2 momentos, né? O que a gente fala, calma, que ainda não é a hora de você se tratar, porque às vezes ainda tá amamentando. E outro momento de, vamos começar, vamos olhar para você, para essa mulher, para essa mãe. Porque eu tive que ter um momento de reconexão. Eu fui muito... antes de ser mãe e depois de ser mãe. Acho que principalmente por ter tido uma pandemia ali no meio, né? E todos os episódios que você passou também, exatamente. Né? E aí, voltar a me descobrir, né? Quem é a Érica que consegue? A esposa, a filha, a mãe, a profissional, a empresária. Os multipapéis que a gente exerce. E eu acho que eu tive um momento, assim, que eu tive que me reconectar, né? Me encontrar, de equilibrar os pratos. E aí, a gente ajuda as mulheres assim, né? Vamos começar a equilibrar, porque se você... É muito natural a gente não olhar pra gente como mãe, né? E aí a gente vai tentando trazer essa pessoa, né? Porque uma mãe mais bem cuidada vai cuidar melhor, ela vai se ver melhor no trabalho, o marido vai agradecer, ela consegue ter uma vida melhor sendo bem cuidada. E aí a gente fala, como é que a gente pode cuidar dessa mulher, né? Então, eu normalmente faço as avaliações e escuto muito, né? Eu exercito muito essa escuta. O que tá pegando na vida dessa mulher? O que tá... Então, a gente passa bastante por esse momento da mulher que é mãe. E aí, as mulheres ficam muito na cabeça. Mas quando os meus filhos estiverem bem criados, eu volto. E aí, eu já tô numa fase que eu atendo as avós.
E aí as avós vêm com a mesma frase: eu achei que quando os meus filhos estivessem bem cuidados, eu iria voltar. Só que agora eu cuido dos netos. E aí eu falo, então, se até com os filhos você não teve tempo, agora com os netos, se deu o direito de ter esse tempo. Exato. Né? Exato. Porque, e aí a nossa geração é uma geração que eu já falo, vai olhando, porque depois, quando chegar os netos, não vai dar tempo. Né? E a gente tem uma vida profissional mais longa. Né? O estilo, acho que da família, de tudo tá mudando. Então, se a gente não começar a se olhar e se cuidar agora, não vai ser com 60, que a gente ainda vai estar muito ativo, mas provavelmente com outras obrigações. Então, se você não se colocar na agenda, você nunca vai se cuidar. Tem que encontrar um tempinho. É aquela questão que eu falei, quando a gente se torna mãe, a gente tem que reorganizar as prioridades. O seu filho não vai deixar de ser prioridade, mas você tem que se colocar nessa lista de prioridades, não só as coisas externas. Você tem que fazer parte dessa lista de prioridade para que você consiga dar conta das outras prioridades da lista, para conseguir achar um reequilíbrio entre tudo isso. E não vai ser uma horinha na semana que vai, Exatamente. não é, atrapalhar totalmente a sua agenda, não é, Érica? E o que eu falo, assim, eu sempre falo que estética é a cereja do bolo. E uma analogia que eu uso é, essa pessoa vai passar 1, 2 horas da semana comigo. A responsabilidade de todas as outras horas é sua. É dela, é verdade. Então, assim, as escolhas, né? O que come, de praticar atividade física ou não, de fazer um acompanhamento psicológico ou não. Eu sou só responsável por 2 horinhas que você tá aqui comigo. Só que todas as outras horas vão influenciar, né? Então, eu vou falando isso para a pessoa também perceber que não é milagre, né? E precisa mesmo. A gente precisa ser multi. Não é milagre, são escolhas. Exatamente. A gente pode escolher, não é? Ir por um caminho mais tortuoso ou por um caminho mais tranquilo, quando a gente encontra profissionais que vão nos amparar nesse processo também. E se permitir ser amparada, porque às vezes a gente é criado para ser a fortaleza, né, Érica? A mãe forte, não é? Que tá ali o tempo todo. Mas tem dia que você não acorda tão forte assim, que você precisa ser carregada no colo. E por trás de uma armadura de uma mulher forte, sempre tem uma mulher exausta, né? Essa mulher, ela é forte para os outros, mas ela com ela mesma, provavelmente ela tá exausta. E chega uma hora que o corpo não aguenta, e aí o corpo grita. E é através desse autocuidado, ela vai conseguir relaxar no sentido de não ficar tão exausta. É um momento para ela, com ela mesma. A gente se doa tanto para o outro, né? Eu me dou para o outro, eu me dou para minha empresa, eu me dou para os meus pacientes, para minha mãe, para os meus pais, para o meu marido, para minha filha. Por que eu não acho 1 horinha para doar para mim mesma? Né? Então, é entender que tem uma escala aí, e se doar pra gente também é muito importante. E aquela questão que eu disse também no início do nosso bate-papo, que tem gente, quando a gente fala assim, eu vou fazer massagem, já torce o nariz e fala, nossa, mas que frescura, massagem é pra quê? Né? Você nem tem tempo, pra que vai ficar, né, perdendo tempo com massagem? Gente, massagem é terapêutico, massagem não é frescura, massagem é tratamento. Massagem mexe diretamente no autocuidado e na autoestima. Né, Érica? Exatamente. E mexe com o sistema nervoso, relaxa. E a gente tem que lembrar, estética foi estigmatizado por muito tempo como alguma coisa fútil. Exato. Né? E hoje a gente olha para a estética pensando em saúde. Né? E escolher um profissional que vai cuidar de você, seja o problema que você tiver, você está pensando que é saúde. Você está sendo cuidado para ter saúde. Então, esquece um pouquinho do preço, que eu sei que é uma coisa importante, mas pensa no valor. Para quem que você entrega a sua saúde? Né? Você entra num centro cirúrgico com qualquer médico? Garanto que não. Você vai escolher qualquer dentista para cuidar da sua boca? Garanto que não. Para que você vai escolher qualquer profissional para cuidar da sua pele ou do seu tecido adiposo, da sua gordura? Não, você tem que ter bons profissionais, porque é saúde.
E vai muito além, porque quando a gente fala de massagem, dependendo da técnica aplicada, ela pode sim piorar muitas coisas, né, Sim. Érica? Hoje mesmo uma pessoa entrou em contato que um ortopedista pediu para ela fazer massagem. Olha aí. Porque ela estava travada, ela já tinha tomado remédios fortíssimos e não tinha passado. Ele falou, olha, procura alguém para fazer uma massagem. E ela chamou a gente, ela usou esse termo, estou fazendo uma cotação. E aí, eu só quis esclarecer para ela, olha, tudo bem, eu entendo, mas aqui todas as profissionais que vão, de repente, te atender, fazer uma massagem, são fisioterapeutas. São formadas. Então, a gente também olha com esse olhar profissional. A gente quer entender que músculo que ela travou, porque tem uma hérnia, não tem, você tem um exame, traz para eu ver. Não é só uma massagem, né? Vai muito além. Existem pessoas excelentes, mas tem pessoas que fazem técnicas que elas não são formadas e habilitadas para fazer. Exatamente. E aí é perigoso. Então, assim, só me incomoda um pouco essa fala da cotação, porque eu falo assim, parece que ela quer comprar uma roupa e ela tá cotando a camiseta branca, qual loja que... E até a camiseta branca que ela tá cotando tem diferença de qualidade. Então, assim, é sua saúde, já não tá bem, já tá travada. Não é só uma cotação, não é só o valor, Se não é coloque só o preço. como prioridade. Isso que a Érica tá falando é priorizar. Muitas vezes você quer oferecer o melhor pro outro, mas na hora de você se oferecer, você fica com as migalhas. Não pode. Tá? Aí é outra crença limitante que a gente precisa desconstruir aí conforme a gente vai, não é, vivendo e vai adquirindo certas experiências, porque preço e valor são duas coisas totalmente diferentes. E quando realmente você encontra o valor daquilo que está sendo te oferecido, o preço fica muito mais barato. Né? A gente não, que assim, a gente não faz só massagem, a gente não faz só estética, a gente proporciona um momento de autocuidado, através... É uma experiência. É uma experiência sensorial, é o cheiro, é o toque, a temperatura do ambiente, então tudo é muito bem pensado, né? E as meninas todas, por serem fisioterapeutas, a gente sempre vai tentar fazer ao máximo para não prejudicar. Portanto, a gente tem paciente que chega às vezes lá para fazer um procedimento e a gente manda embora. Ai, nossa, mas eu preciso muito. Olha, mas você teve febre. Com febre, você não vai fazer esse procedimento. Olha lá. Então, a gente agora, super recente, semana passada, eu tenho uma paciente que ela ia fazer um procedimento para redução de gordura. Era um procedimento bem longo. Ela mandou mensagem: olha, não estava me sentindo bem, fui no hospital, eu estou com dengue. Mas acredito que até sexta estou melhor, estarei aí. Falei, não. Você não estará aqui, você estará na sua casa se recuperando. Porque ela tá com vírus, ela já tá com um processo inflamatório fortíssimo dentro dela. Para que a gente vai fazer um processo de emagrecimento que vai gerar um processo inflamatório? Então, assim, eu priorizo a saúde. Vai sobrecarregar o organismo dela, né? Então, assim, não tem problema. A gente vai encontrar uma outra data, assim que você estiver recuperada, com os exames de sangue todos ok, e aí a gente vai realizar esse procedimento. Ah, mas você teve um custo? Tive. Mas tá tudo bem, é a saúde dela, isso pode acontecer, eu estou sujeita a isso. Então, entre fazer o procedimento a qualquer custo e priorizar a saúde da minha paciente, eu sempre vou priorizar a saúde dela. E cuidado onde você vai fazer as suas, não é, massagens, onde você elege. E não tenha vergonha de perguntar se a pessoa é formada, se a pessoa entende da técnica, se ela é especializada, se ela é habilitada para fazer aquele serviço. Menos, não tenha vergonha de procurar. Porque eu, como fisioterapeuta, tenho um CREFITO, psicóloga tem CRP. Se ela te der um número qualquer, coloca lá no site, vê se tem, porque eu já vi casos da pessoa dizer que é alguma coisa. Dá um número que não existe. Não existe, ela deu um número qualquer, porque inventou lá um número, né? Às vezes pegou de outro profissional. E isso eu já vi aqui, na cidade de Limeira. Então, assim, toma cuidado. Aí eu vou abrir um parênteses bem grande, porque em qualquer área nós temos os bons profissionais e aqueles que gostam de tirar proveito das pessoas e da situação. Quantas vezes a gente já viu
pessoas se intitulando, não é? Se auto-intitulando de médicos e que não tinham, não é, a formação para executar tal papel. Na área da fisioterapia, da massoterapia, isso vem acontecendo com muita frequência. Por isso que eu falo para vocês, não é? Tomem cuidado. Escolheu? Vá pessoalmente, converse, faça avaliação, pergunte para o profissional, não é? Qual é a formação, se é habilitado naquela determinada técnica que você está buscando naquele momento. Não tenha vergonha de fazer isso, porque muitas vezes nós, como pacientes, temos vergonha, não é? De indagar essas questões e acabamos sendo lesados, né? Quando o profissional de alguma maneira se incomodar com esse tipo de pergunta, fique você, paciente, incomodado. Isso. Porque o profissional, ele nunca pode estar incomodado. Eu não posso me incomodar da pessoa querer saber o número do meu CREFITO, onde eu me formei, onde eu me especializei. Ou seja, para você é uma honra falar tudo isso, porque é verdade. Sim, né? Então, assim, o paciente não deve ficar incomodado, e se ele sentir um incômodo do profissional, desconfia. Eu soube agora de um caso recente, não foi aqui em Limeira, uma profissional dá cursos e ela deu o curso para uma pessoa de harmonização facial, e essa pessoa, ela não pede comprovação de diploma para fazer o curso. Gente, isso é sério? E ela deveria, né? Mas enfim, um erro dela. A pessoa foi lá, fez o curso, começou a aplicar, deu um erro seríssimo, mas ela não era nem formada e ela fez o curso por falha dessa pessoa que não pediu a formação. Certificado, formação. Ou seja, isso vem acontecendo frequentemente. Como a Érica disse, não foi aqui em Limeira, mas aqui em Limeira já aconteceram casos parecidos ou piores. E às vezes a pessoa fica até com vergonha de denunciar, não é? E acaba sendo manipulada de alguma forma para não criar, não é, mais alarde em relação ao assunto. Mas não se deixe levar. Se a pessoa... Você pediu alguma informação e você viu que a pessoa não quis dar, já desconfia. Porque quem está com a verdade vai conseguir falar tudo pra você, vai mostrar e não vai ter problema de falar, né? E hoje, internet é terra de ninguém, né? A pessoa cria um perfil, coloca fotos belíssimas. E aí, às vezes, é tudo... As pessoas são ludibriadas. Tudo fake. E aí, a pessoa olha o número do seguidor, olha e a credibilidade vem daí, né? Mas não, a credibilidade... Você tem mesmo que perguntar a formação, entender quem é aquela A credibilidade pessoa. Tem que vir do estudo, tem que vir do conhecimento, tem que vir da informação que você tem, principalmente olhando no olho. Porque a avaliação, não tem como fazer avaliação online também, né, Érica? Outra coisa que estão fazendo por aí, né? Fazem muito. Por conta do Covid, muita coisa foi liberada para ser online e tem um problema. As pessoas não querem, elas estão completamente sem tempo. E aí você fala que você precisa fazer uma avaliação, a pessoa não quer ir até o seu consultório, ir até você. Mas existem coisas que eu falo, se eu não pegar, se eu não olhar ao vivo, se eu não passar a minha mãozinha, eu não vou saber te orientar qual é o melhor procedimento. E às vezes a pessoa, ela chega até mim, graças ao Google, TikTok, Instagram, com o protocolo pronto. Olha, eu quero fazer isso daqui. Aí eu falo, ótimo, então vamos ver se isso daqui realmente é o indicado para o seu caso. Se cabe nesse momento, se você não tem né? nenhuma contraindicação. E às vezes eu falo, olha, lindo o protocolo que você me trouxe, mas o protocolo que eu acho que você deveria fazer é este. Né? E passo as orientações. Então, as pessoas realmente não enxergam aquilo com tanta... Você não chega para nenhum médico falando, oi, doutor, eu tenho conjuntivite, eu quero este remédio. Você vai lá para ele te examinar, né? E é a mesma coisa, as pessoas chegam até mim para eu examiná-las e eu determinar qual é o protocolo, né? Mas as pessoas... Mais uma vez, olham para a estética e julgam como supérfluo, né? E às vezes, mas a minha amiga fez tal coisa e foi maravilhoso. Deve ter sido para ela. Vamos entender se para você também é. São pessoas totalmente diferentes. Você pode sim chegar até a Érica, chegar até a equipe lá do Sundara e questionar. Olha, eu pensei em fazer Exatamente. isso. O que você acha? Aí vamos chegar num denominador comum, né, Érica? Escuto muito falar sobre tal coisa. Funciona pra mim? Vai funcionar? É bom. E pro meu caso, dá certo? Não dá? E aí a gente vai conversar.
sobre isso. Agora, é a mesma coisa, a pessoa... Isso é muito comum acontecer na minha prática clínica. A pessoa chegar com o orçamento da vizinha. Eu fui lá, ela me deu isso. Eu não quero saber o que ela te deu. Eu vou te avaliar, vamos ver, vamos olhar o que te incomoda. Deixa eu entender você. Olha, no meu caso, ou vai ser igual a da pessoa, ótimo. Ou, para mim, é completamente diferente. E é muito comum. Nossa, mas na outra, ela não falou que eu não poderia fazer isso. Eu falo, olha, tudo bem, mas aqui eu vou te explicar porque eu não faço. E aí a gente explica o protocolo para aquela pessoa. Porque eu não trabalho com protocolo fechado. Eu vou tentar entender o que é melhor para você. É uma questão individualizada. Exatamente. Porque assim, nós somos feitas de fases. Então, naquela fase, não é? A mãe que parou de amamentar, que tá se sentindo flácida, que tá, não é, com uns quilinhos acima do peso, um protocolo diferente para uma outra pessoa que não teve filho. Ou aquela mãe que está amamentando e ela quer fazer alguma coisa. Então, olha, o que você pode fazer nesse momento é isso. O que é liberado. E aí eu sempre falo, eu não peço para ninguém parar de amamentar. Não, de forma alguma. Não peço para ninguém. Mas... Agora, nessas condições, é isso que você vai fazer. Quando você parar de amamentar, a gente parte para outro caminho. Gente, respira e vivencia cada fase, porque passa tão rápido. Mas eu quero parar de amamentar logo. Eu já escutei muita gente falando assim, acho que eu vou parar de amamentar para poder fazer o tratamento. Gente, dá mamar o quanto puder dar e depois você vai... Não é? Leite custa caro. Exatamente. Nada melhor do que o leite materno. Não é mais completo do que o leite materno pro seu bebê. Então, aí depois que você amamentar, você procura a Érica, procura o profissional que você se sente bem e vai fazer aí o seu protocolo. E no mesmo durante a gestação. O que eu mais recebo é... Estou grávida e estou com muita celulite. O que eu posso fazer? Eu falo, vem aqui me dar um abraço. É o que eu posso te oferecer no nesse momento. Você vai vivenciar a sua gestação, exatamente. Meu amor, né? E cada fase é uma. Vai ter mais celulite? Vai. Vai piorar um monte de coisa? Vai ficar flácida? Vai. Essa é a realidade. E depois... vai passar depois? Vai. E você vai sentir saudade? Vai. Então... vivencie o máximo que você puder de cada fase. Tem muitas pessoas aqui mandando mensagem. O Thiago Kini, que trabalha aqui na Is Rádio Podcast com a gente, tem um podcast aqui com a gente. Ele escreveu, que ele pedia pra filha dele dormir dentro da barriga da Débora, que é a esposa dele, pra mamãe descansar. Sabe as palavras pra falar pra uma barriga. Então, atenção, mamães e papais de plantão aí, mamães gestantes, já começa a pedir pro bebê vir, não é? Com vontade. Gostando de dormir. Já vai tomando chá de camomila, Vai interiorizando aí, tá bom? Gente, passou tão rápido, né? Papo bom é assim. Passa rápido, a gente nem sente. Espero que você tenha gostado da nossa visita, adorei. Da nossa conversa. Obrigada pelo carinho, por dividir a sua história comigo, com a nossa audiência. Que Deus abençoe você, a Vitória, seu marido, a sua família imensamente. Que você continue essa pessoa de fibra e... levando, não é? Mais saúde, mais qualidade de vida para as mulheres. Não só para as mulheres, não é? Para todos aqui. Para todos que quiserem conhecer também o Sundara Garden Spa. Qual é o endereço? Fala pra gente. Rua João Borges Sampaio, número 750. A gente tá pertinho da Santa Casa agora. Casa, tá bom? Então, segue lá também, olha, tem 2 arrobas que eu vou deixar pra vocês, que é o da Érica, @EricaBigon-Cortez, e tem também o @ do Sundara Garden Spa, que vocês podem seguir, tá aparecendo aí na tela, tá bom? Beijo no seu coração. Muito obrigada. Excelente semana. Igualmente. Obrigada pelo carinho. E vocês continuem com a programação aqui da Is Rádio Podcast. Sempre um prazer enorme estar à frente do Além da Saúde. A gente continua durante a semana aqui com muitas informações para você na Is Rádio Podcast. Segunda que vem a gente volta pra gente somar, dividir, multiplicar conhecimento. Fiquem com Deus. Juízo, mas não muito. Beijo instalado no seu coração. Tchau, gente. Você que tem o sonho de criar um programa de rádio, podcast, fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na Is Rádio e Podcast. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Is Rádio e Podcast.